Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenha um bom susto. Meu nome é Roberto, tenho 47 anos e dirijo táxi em São Paulo há quase 20 anos. Já vi de tudo: assalto, gente bêbada chorando, casal transando no banco de trás, gente fugindo da polícia. Nada me abalava mais. Até aquela madrugada de julho de 2023. Eram umas 13h20 da manhã, uma terça-feira fria e garoenta. Eu estava quase indo embora pro ponto final quando o rádio chamou: passageiro na Rua Augusta, altura do cemitério da Consolação. Aceitei. O movimento estava fraco e eu precisava bater a meta do dia. Cheguei no local e não tinha ninguém na calçada. Pisquei o farol alto 2 vezes. Do nada, uma mulher apareceu do meio das árvores do cemitério, caminhando devagar. Vestia um casaco preto comprido, cabelo liso até a cintura, bem preto. Parecia uns 30 e poucos anos. Entrei no aplicativo e vi que o destino era o bairro do Tatuapé, do outro lado da cidade. Ela abriu a porta de trás e sentou sem dizer uma palavra. Pelo retrovisor, notei que estava molhada, como se tivesse tomado chuva, mas a garoa mal molhava o chão. O cheiro dentro do carro mudou na hora. Um cheiro de terra molhada misturado com coisa velha, tipo armário fechado há anos. Boa noite, eu disse. Silêncio. Só o barulho da seta quando dobrei na Consolação. Olhei de novo pelo retrovisor. Ela estava olhando fixo para mim. Não pro caminho, para mim. Os olhos eram escuros demais, quase sem branco. Forcei um sorriso e tentei puxar conversa. Tá tarde para andar sozinha, hein? Eu não durmo, ela respondeu. A voz era baixa, rouca, como se tivesse fumado a vida inteira. O GPS indicava 38 minutos até o destino. Fui dirigindo em silêncio. Em certo momento, parei no farol da Rua da Consolação com a Paulista. Olhei de novo. Ela não estava mais olhando para mim. Estava olhando para o cemitério que a gente tinha acabado de sair, virada para trás. Foi aí que eu vi. O casaco dela não estava mais molhado. Seco. Perfeitamente seco. Senti um frio subir pela espinha. Aumentei o rádio um pouco, só para ter algum barulho. Quando olhei de novo, ela estava me encarando outra vez. Você já perdeu alguém, Roberto? Perguntou. Eu nunca tinha falado meu nome para ela. Meu coração acelerou. Tentei disfarçar. Como você sabe meu nome? Ela sorriu de leve. Um sorriso que não chegou nos olhos. Sua esposa chamava Helena, né? Morreu faz 7 anos. Câncer. Você ainda guarda as cartas que ela te escrevia dentro da caixa de sapato no armário. Eu senti o estômago revirar. Ninguém sabia disso. Nem meus filhos sabiam da caixa de cartas. Pisei mais fundo no acelerador. Queria chegar logo no Tatuapé e tirar aquela mulher do meu carro. O silêncio ficou insuportável. Uns 10 minutos depois, ela falou de novo. Para aqui. Mas ainda falta uns 15 minutos pro endereço. Para. Aqui. Estávamos na altura da Radial Leste, quase sem movimento. Parei no acostamento. As mãos tremendo no volante. Ela não saiu. Ficou sentada. Eu sentia o olhar dela na minha nuca. Você vai morrer semana que vem, Roberto. Quinta-feira, 22h40. Um caminhão vai fechar você na marginal. Não vai dar tempo de desviar. A voz dela não tinha emoção nenhuma. Era como se estivesse lendo o tempo. Eu me virei rápido no banco. O carro estava vazio. A porta de trás continuava fechada. O cinto de segurança do banco de trás, que ela não tinha colocado, estava perfeitamente preso. O cheiro de terra molhada ainda estava forte. Corri para o ponto mais próximo, estacionei e fiquei uns 20 minutos com as mãos no volante, suando frio. Quando finalmente criei coragem de olhar o aplicativo, a corrida tinha sido finalizada automaticamente no Tatuapé, com nota 5 estrelas e um comentário: motorista muito atencioso. Obrigada por me ouvir. Eu não tinha ouvido nada dela além daquelas frases. Desde aquela noite eu não consigo mais trabalhar de madrugada. Mudei meu horário, só faço até às 10 da noite.
Mas toda quinta-feira, quando bate 22h30, eu sinto um aperto no peito. Olho pelo retrovisor o tempo inteiro, mesmo quando não tem ninguém no banco de trás. E tem uma coisa que eu não contei para ninguém até hoje. Na semana seguinte, quinta-feira, 22h40, eu estava parado num semáforo da Marginal. Um caminhão carregado de contêineres fechou na minha frente de repente. Consegui desviar por um triz. O coração quase saiu pela boca. Eu escapei. Mas desde então, às vezes, quando pego o passageiro tarde da noite, sinto aquele cheiro de terra molhada dentro do carro. E quando olho pro retrovisor, vejo ela sentada lá atrás, me olhando, sorrindo, como quem diz: da próxima vez você não vai conseguir desviar. Era uma quinta-feira chuvosa, dessas em que a cidade parece diferente. Meu nome é Roberto, fui taxista por quase 25 anos em Belo Horizonte. Nesse tempo todo, ouvi histórias de passageiros, vi acidentes, assaltos, gente desesperada, gente feliz. Mas nada se compara ao que aconteceu comigo naquela madrugada de novembro. Até hoje, evito passar pela estrada que liga o bairro Jardim Canadá à BR-040 depois das 2h. Era por volta de 2h40 quando deixei um casal em um condomínio fechado. O aplicativo estava silencioso e resolvi voltar para o centro pela estrada antiga, um trecho mal iluminado, cercado por mata dos dois lados. Chovia fino, e o limpador de para-brisa fazia aquele barulho repetitivo que acaba hipnotizando. Foi então que vi uma mulher parada no acostamento. Ela usava um vestido azul escuro, completamente encharcado, e segurava uma pequena mala antiga. Achei estranho alguém estar ali naquele horário. Parei alguns metros à frente e esperei. Ela caminhou devagar até o carro. Quando entrou, senti um frio absurdo invadir o táxi. Não era impressão. O vidro começou a embaçar por dentro, como se o ar-condicionado tivesse sido desligado. Boa noite. Pode me levar até o bairro Dom Cabral? A voz era baixa, educada, mas parecia distante, como se viesse de um cômodo vazio. Comecei a dirigir. Pelo retrovisor, tentei puxar conversa. A senhora está bem? Esse horário é complicado por aqui. Ela apenas respondeu: eu precisava voltar para casa. Só isso. Depois de alguns minutos, percebi outra coisa estranha. Ela não aparecia direito no retrovisor. Não é que estivesse invisível. Era como se a imagem dela ficasse desfocada. Às vezes eu via apenas o contorno da cabeça. Outras vezes, o banco parecia vazio por 1 ou 2 segundos antes dela surgir novamente. Pisquei várias vezes, achando que fosse cansaço. Continuei dirigindo. Quando passamos perto de um posto de combustível fechado, olhei rapidamente para a lateral do carro. Vi o reflexo do táxi na vitrine. Eu estava dirigindo sozinho. Na mesma hora virei para trás. Ela continuava sentada, olhando para a janela, sem se mover. Meu coração começou a disparar. Pensei em parar o carro, mas alguma coisa dentro de mim dizia para continuar. Faltavam uns 15 minutos para chegar ao endereço quando ela falou outra vez. O senhor pode acelerar? Está acontecendo alguma coisa? Ela respondeu sem olhar para mim. Eles estão vindo. Naquele instante, ouvi algo bater no porta-malas. Uma pancada forte. Depois outra. Depois outra. Olhei pelo espelho externo e vi apenas a estrada vazia. As batidas continuaram. Pareciam mãos fechadas golpeando a lataria. Bum, bum, bum. Acelerei. O velocímetro passou dos 100 km por hora. As pancadas ficaram mais fortes. Era como se alguém estivesse tentando sair de dentro do porta-malas. Olhei novamente pelo retrovisor. Ela continuava imóvel. Mas agora seus cabelos estavam completamente secos, como se nunca tivessem tomado chuva. Cheguei ao endereço indicado. Era uma casa antiga, abandonada, cercada por um muro quebrado e um jardim tomado pelo mato. Parei em frente ao portão enferrujado. Ela abriu a porta. Antes de sair, colocou uma nota de R$ 50 no banco. Obrigada por não parar. Desceu. Caminhou até o portão. E desapareceu. Não entrou. Não virou a esquina. Simplesmente deixou de existir no meio da garoa. Saí do carro tremendo. Olhei para o banco.
A nota ainda estava lá. Peguei o dinheiro. Estava completamente seco. Mesmo com ela ensopada quando entrou. Resolvi abrir o porta-malas. Não havia ninguém. Mas havia marcas. 5 riscos profundos na parte interna da tampa metálica. Como se unhas enormes tivessem tentado rasgar o aço de dentro para fora. No dia seguinte contei a história para outros taxistas do ponto. Um deles ficou em silêncio. Depois perguntou. Era uma mulher de vestido azul? Concordei. Ele empalideceu. Disse que seu pai também era taxista. E que, nos anos 90, havia levado uma passageira exatamente igual para aquela mesma casa. Na época, ela também pagou a corrida. Quando ele voltou ao ponto, comentou o caso. Os colegas riram e disseram que aquela mulher havia morrido em um acidente de carro naquela estrada muitos anos antes. Ninguém acreditou. Até que um policial mostrou a fotografia do boletim de ocorrência. Era ela. A mesma mulher. O mesmo vestido azul. Achei que fosse apenas uma velha lenda de taxistas. Mas minha curiosidade falou mais alto. Dias depois fui ao arquivo digital de um jornal antigo. Encontrei a notícia. Uma mulher havia morrido em um acidente naquela estrada depois que seu carro foi atingido por um caminhão desgovernado. A foto publicada era pequena, em preto e branco. Mesmo assim reconheci imediatamente o rosto da passageira. Desde aquela madrugada, nunca mais aceitei corridas naquela região depois das 2 da manhã. E existe um detalhe que nunca contei a ninguém durante anos. Naquela noite, a corrida nunca apareceu registrada no taxímetro, nem no sistema do carro. Como se eu jamais tivesse levado aquela passageira. Mas a nota de R$ 50 ficou comigo. Guardei dentro de uma caixa de documentos, convencido de que era a única prova de que tudo realmente aconteceu. 3 anos depois, quando resolvi mostrar a nota para minha esposa, a caixa estava vazia. No lugar do dinheiro havia apenas um pedaço de papel antigo, amarelado pela umidade. Nele, escrito com uma caligrafia delicada que eu nunca tinha visto antes, havia somente uma frase. Obrigado por não me deixar voltar sozinha. Nunca descobri quem escreveu aquilo. E, sinceramente, acho que não quero descobrir. Quem roda de táxi na madrugada paulistana aprende a ler o olhar de quem entra no carro. São mais de 20 anos rodando no Corujão, entre o centro histórico e as zonas periféricas. Meu nome é Cláudio, tenho 52 anos e sempre me considerei um homem de casca dura. Já levei passageiro embriagado, gente chorando por fim de namoro, médico exausto saindo de plantão e até assaltante que desistiu do roubo depois de uma boa conversa. Para mim, a noite era feita apenas de asfalto, cansaço e café de garrafa térmica. Mas na madrugada de 22 de maio de 2026, no viaduto do Chá, eu aprendi que nem todas as corridas terminam no destino marcado no taxímetro. Era uma quinta-feira fria, garoando fino, daquelas noites em que a névoa baixa deixa o Anhangabaú parecendo um poço sem fundo. Passava das 3h10 da manhã quando dobrei a esquina da Barão de Itapetininga. O centro estava deserto, com as luzes amarelas dos postes antigos refletindo no paralelepípedo molhado. Perto da cabeceira do viaduto, vi uma mulher fazendo sinal com a mão. Ela estava parada debaixo de um guarda-chuva preto, vestindo um sobretudo cinza escuro. Parecia jovem, mas andava com uma rigidez estranha. Parei o táxi, destravei a porta traseira e ela entrou devagar. O cheiro, no instante em que a porta se fechou, o cheiro de mofo e água parada tomou conta do interior do carro, sufocando o odor de aromatizante de lavanda. O frio, a temperatura dentro do táxi despencou instantaneamente. O desembaçador do para-brisa, que estava ligado no quente, começou a falhar, e o vidro traseiro embaçou por completo pelo lado de dentro. Boa noite, moço. Pode me levar até a Rua Consolação, bem na altura do cemitério? Pediu ela. A voz era incrivelmente baixa, sem inflexão, como se estivesse sendo soprada por um cano oco. Boa noite. Levo sim, senhora. É perto da portaria principal? Perguntei, engatando a primeira marcha. Ela não respondeu. Apenas fez um leve aceno com a cabeça pelo espelho retrovisor. Acelerando pela subida da Consolação, percebi os primeiros sinais de que algo estava profundamente errado com o veículo. O taxímetro digital começou a piscar descontroladamente.
Os números da tarifa disparavam de maneira insana, saltando de R$ 15 para R$ 80 e, em seguida, regredindo para valores negativos. Tentei reiniciar o aparelho, mas a tela ficou travada com a palavra ocupado. No rádio da frota, o sinal FM sumiu de repente, dando lugar a uma estática pesada e ritmada. No meio do ruído elétrico, ouvi o som abafado de água correndo, como se o rádio estivesse sintonizado dentro de um poço ou de um rio subterrâneo. Ajustei o espelho retrovisor interno para olhar para a passageira. A mulher estava sentada exatamente no meio do banco traseiro, ereta, com as mãos cruzadas sobre o colo. O detalhe que me fez travar o pé no acelerador foi a iluminação. A luz dos postes de rua passava pelos vidros do táxi, mas a iluminação simplesmente não projetava sombra sobre o rosto dela. A cabeça era apenas uma silhueta escura contra a névoa do vidro de trás. Tentei puxar conversa para espantar o pânico que começava a tomar conta do meu peito. Noite fria, né? A garoa no centro sempre complica o trânsito. Silêncio absoluto. Pelo retrovisor esquerdo, vi que ela aproximou o rosto do vidro da janela. Foi quando ouvi o som longo e arrastado de uma respiração profunda, acompanhado por um sussurro que parecia vir de trás do meu próprio banco. Ele não parou no sinal. Ele não viu o caminhão. Girei a cabeça rapidamente para trás por um segundo involuntário. O banco traseiro estava completamente vazio. Não havia ninguém ali. O guarda-chuva, o sobretudo cinza, a mulher, tudo tinha desaparecido. No entanto, o sensor de peso do assento traseiro continuava ativado, fazendo o painel do carro apitar freneticamente. Bip, bip, bip. O aviso sonoro indicava que o cinto de segurança traseiro precisava ser afivelado devido ao peso sobre o banco. E o estofado do assento do meio estava claramente afundado, como se uma pessoa invisível de quase 80 quilos estivesse sentada ali, pressionando a espuma do banco para baixo. O pânico tomou conta do meu corpo. Meus braços começaram a tremer tanto que quase perdi o controle da direção na altura da Rua da Consolação. O ar dentro da cabine estava tão gelado que cada respiração minha saía em fumaça branca. Seja lá o que você for, sai do meu carro. Em nome de Jesus, sai do meu carro. Gritei, desesperado, enquanto pisava no freio com toda a força do meu corpo. O táxi cantou pneu e parou de travessão bem em frente aos portões fechados do cemitério da Consolação. O silêncio caiu sobre o veículo como um golpe. O apito do cinto parou na hora. A estática do rádio desligou-se sozinha e o painel voltou ao normal. Quando tomei coragem para olhar para o banco de trás novamente, a depressão no estofado tinha sumido. Mas no exato local onde a passageira parecia estar sentada, o assento de tecido estava completamente encharcado de água fria e barrenta, exalando um cheiro insuportável de terra molhada e lodo. No piso do carro, caída sobre o tapete de borracha, havia uma moeda de cruzeiro antiga, corroída pelo tempo e coberta de terra preta. Não trabalhei mais naquela madrugada. Voltei direto para a garagem da frota, tremendo tanto que mal conseguia colocar a chave na ignição. Quando o mecânico de plantão veio fazer a vistoria do veículo para a troca de turno, ele olhou para o banco traseiro e me perguntou se eu tinha transportado alguém com as roupas encharcadas de chuva. Mostrei a ele o assento molhado e a moeda antiga. Ele olhou para a moeda, ficou pálido e me contou que, na década de 1970, um táxi antigo havia caído no Vale do Anhangabaú em uma noite de tempestade, matando o motorista e uma jovem passageira que ia a caminho da Consolação. Vendi o meu ponto de táxi no mês seguinte. Hoje trabalho apenas durante o dia, fazendo entregas e viagens agendadas por aplicativo. Mas até hoje, se estou dirigindo à noite e vejo alguém acenando sozinho sob a garoa no centro da cidade, ajusto o retrovisor, acelero o carro e não paro por valor nenhum deste mundo. Meu nome é Marcelo, tenho 39 anos e trabalho como taxista em Belo Horizonte desde 2018. Sempre fui o cara cético do ponto. Fantasma é coisa de quem bebeu demais, assombração é assalto mal contado. Até a madrugada de 14 de março de 2025. Eu estava no ponto da Savassi quando caiu uma corrida para Nova Lima, bairro de luxo, uns 40 minutos de estrada. Aceitei na hora. O passageiro era um homem de uns 50 anos, terno escuro bem cortado, maleta de couro na mão. Parecia executivo voltando tarde do trabalho. Entrou no banco de trás, me deu boa noite com voz grave e educada, e passou o endereço. O caminho é pela BR-040.
No começo estava tudo normal. Ele olhava o celular, eu ouvia a rádio baixinho. Mas depois de uns 15 minutos ele guardou o telefone e começou a falar. Essa curva aqui já matou muita gente. Principalmente de madrugada. Eu olhei pelo retrovisor. Ele estava olhando pela janela. Probreu. Estrada perigosa mesmo. Respondi, só por educação. Ele continuou, como se não tivesse me ouvido. Em 2011, um ônibus despencou ali embaixo. 19 mortos. O motorista dormiu no volante. Eu vi o ônibus virando. O barulho foi horrível. Fiquei calado. Não sabia o que dizer. Ele ficou em silêncio por uns 2 minutos e falou de novo. Ali na frente, no quilômetros 27, foi um caminhão que atravessou a pista em 2017. Arrebentou 3 carros. Uma família inteira. A menina de 9 anos ficou presa no banco de trás gritando por quase 1 hora. Eu comecei a sentir um desconforto. Ele falava com calma demais, como quem conta uma história que já contou 1000 vezes. Quando chegamos na altura do quilômetros 32, ele bateu levemente no encosto do meu banco e disse baixo. Para um pouco aqui no acostamento. Tá tendo algum problema? Só para. Parei. O lugar era completamente escuro, sem iluminação, só o farol do carro iluminando a mureta de proteção. Ele ficou olhando pro vazio lá embaixo do barranco. Foi aqui, ele disse. Aqui o quê? Foi aqui que eu morri. Senti um arrepio subir pela nuca. Virei o rosto para trás. Ele estava me olhando direto, com um meio sorriso triste. Eu dirigia um Corolla preto, igual aquele que acabou de passar. Era 3h12 da manhã. Dia 14 de março de 2019. Eu tinha bebido um pouco. Bati no caminhão que vinha na contramão. Meu carro voou por cima da mureta. Levei 40 minutos para morrer lá embaixo. Ninguém ouviu meus gritos. Minha boca ficou seca. Eu não conseguia falar nada. Ele estendeu a mão por cima do banco, segurando uma nota de R$ 50 antiga, amassada, com um número de série rasgado. Pode ficar com o troco. Quando eu olhei para a nota, senti um cheiro forte de gasolina queimada e plástico derretido dentro do carro. Olhei de novo pro banco de trás. O homem não estava mais lá. A nota de 50 ainda estava na minha mão. Mas agora ela estava molhada, suja de terra e com manchas escuras que pareciam sangue seco. Saí do carro tremendo, vomitei no acostamento. Liguei o aplicativo para cancelar a corrida. O nome do passageiro aparecia como Carlos Henrique, cancelado. Pesquisei depois. Existe um Carlos Henrique que morreu exatamente ali, dia 14 de março de 2019, 3h12 da manhã, no quilômetros 32 da BR-040. Motorista de aplicativo. O carro dele era um Corolla preto. Desde aquela noite eu nunca mais peguei corrida para Nova Lima pela BR-040. Se o passageiro coloca esse destino, eu cancelo. Meus colegas acham que eu fiquei louco. Mas tem uma coisa que eu não conto para ninguém. Às vezes, quando estou dirigindo sozinho de madrugada pela BR-040, eu vejo pelo retrovisor um Corolla preto vindo atrás de mim. Sem placa. Farol apagado. E quando eu diminuo a velocidade para ele passar, não tem ninguém dirigindo. Só um vulto no banco do motorista, olhando para frente. Como se estivesse esperando a hora certa de repetir tudo de novo. Meu nome é Cláudio. Trabalhei como taxista por 17 anos em Curitiba. Sempre gostei da madrugada. O trânsito era tranquilo, as corridas eram melhores e havia menos estresse. Muita gente acha que dirigir à noite dá medo, mas, sinceramente, o que mais me preocupava eram assaltos. Até a madrugada em que descobri que existem coisas muito piores do que um ladrão. Isso aconteceu há cerca de 6 anos. Era uma segunda-feira de inverno. O relógio do painel marcava 3h18 quando deixei um passageiro na rodoviária. Como não havia novas chamadas, resolvi esperar próximo à Praça Tiradentes. A cidade estava praticamente vazia. Foi quando vi um homem levantando o braço na calçada. Ele usava um sobretudo cinza, chapéu escuro e carregava uma pasta de couro muito antiga. Parecia ter uns 60 anos. Parou ao lado da janela. Está livre? Assenti. Ele entrou no banco traseiro e fechou a porta com delicadeza. Esperei alguns segundos.
Para onde vamos? Silêncio. Olhei pelo retrovisor. O homem fitava a rua através da janela. Achei que talvez não tivesse ouvido. Perguntei novamente. Qual é o destino, senhor? Ele respondeu sem mover a cabeça. Continue dirigindo. Quando chegar a hora, eu aviso. Achei estranho, mas pensei que fosse alguém abalado ou cansado. Comecei a rodar pelo centro. 5 minutos se passaram. Depois 10. Depois 15. Sempre que eu perguntava qual era o destino, ele repetia exatamente a mesma frase. Continue dirigindo. Algo começou a me incomodar. O homem nunca piscava. Seus olhos permaneciam fixos na janela, como se observassem alguém caminhando do lado de fora. Resolvi olhar melhor pelo retrovisor. Foi quando percebi um detalhe. Os olhos dele não refletiam nenhuma luz. Nem os postes. Nem os faróis. Nada. Pareciam 2 buracos escuros. Senti um arrepio subir pela coluna. Liguei o rádio para quebrar o silêncio. No mesmo instante, o aparelho começou a chiar. Entre os estalos ouvi uma voz muito baixa. Não olhe para trás. Girei o botão rapidamente. Outra estação. Mais chiado. Não converse com ele. Desliguei o rádio. Olhei novamente pelo espelho. O passageiro continuava imóvel. Como se nada tivesse acontecido. Respirei fundo e continuei dirigindo. Depois de quase 40 minutos rodando sem rumo, entramos em uma avenida completamente deserta. Foi então que ele falou. Vire à direita. Obedeci. A rua era estreita e terminava diante de um antigo casarão abandonado. Não havia iluminação, nem placas, nem qualquer sinal de que alguém morasse ali. Parei o carro. Chegamos? Ele respondeu. Ainda não. Olhei ao redor. Não existia saída. Era uma rua sem saída. Voltei a olhar para o retrovisor. O banco estava vazio. Meu coração disparou. Virei imediatamente para trás. O homem continuava sentado. Só que agora estava exatamente atrás do meu banco. Muito mais perto do que antes. Eu tinha certeza absoluta de que ele não havia se mexido. Nem ouvido o banco deslizar. Era impossível. Minha respiração ficou pesada. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele apontou para o espelho retrovisor. Não olhe para mim. Olhei apenas para o espelho. Não havia ninguém refletido. Vi apenas o banco traseiro vazio. Nesse instante, ouvi 3 batidas do lado de fora. Toque, toque, toque. Na janela do passageiro. Olhei. Não havia ninguém. As batidas vieram novamente. Agora do vidro do meu lado. Toque, toque, toque. Como se alguém invisível quisesse entrar. O homem finalmente falou. Eles perceberam que você me trouxe. Meu corpo inteiro gelou. Quem? Ele respondeu calmamente. Os que ficaram. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, todas as luzes da rua apagaram ao mesmo tempo. O carro morreu. O painel apagou. Os vidros começaram a embaçar. E então ouvi vozes. Dezenas delas. Sussurrando ao redor do táxi. Algumas pareciam crianças. Outras idosos. Outras choravam. Todas diziam a mesma frase. Abra a porta. Segurei o volante com tanta força que minhas mãos começaram a doer. As maçanetas começaram a vibrar sozinhas. Primeiro a traseira. Depois a dianteira. Como se alguém tentasse abrir todas ao mesmo tempo. Fechei os olhos. Comecei a rezar. Não sei por quanto tempo fiquei assim. Talvez alguns segundos. Talvez vários minutos. Quando criei coragem para abrir os olhos novamente, o motor ligou sozinho. As luzes da rua voltaram. O vidro desembaçou. E o banco traseiro estava vazio. Respirei aliviado. Engatei a marcha e saí dali sem olhar para trás. Só fui perceber alguns quilômetros depois que a velha pasta de couro havia ficado no banco. Parei em um posto de combustível iluminado. Abri a pasta. Dentro havia apenas um envelope amarelado. Sem nome. Sem endereço. Havia também uma fotografia antiga. Mostrava 5 homens ao lado de um táxi da década de 1950. O motorista da foto era exatamente o homem que havia levado na corrida.
Virei a fotografia. Atrás dela estava escrito: Última corrida antes do acidente. 14 de agosto de 1958. Na manhã seguinte procurei aquele endereço. Descobri que, em 1958, um táxi caiu em um barranco próximo dali durante uma madrugada de neblina. O motorista e 4 passageiros morreram. O jornal publicara exatamente aquela fotografia dias antes do acidente. Nunca contei essa história aos passageiros. Mas desde aquela noite existe uma regra que sigo sem exceção. Se alguém entra no meu táxi e se recusa a dizer para onde vai, eu simplesmente peço que desça. Porque aprendi que algumas pessoas não estão procurando um destino. Estão apenas tentando encontrar alguém disposto a acompanhá-las na última viagem.